Imagine só juntar em uma mesma mesa uma umbandista, uma teóloga protestante e uma muçulmana. O que vai dar? Vai dar uma conversa muito gostosa, um papo de muito respeito e de muito conhecimento. É isso que eu espero e que você vai amar aqui no Pode Contar. Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. Leve Max Super Atacado, máxima economia todo dia. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais um Pode Contar e hoje a minha mesa tá cheia. Tô falando aqui para elas que só tá faltando um tereré, um chimarrão ou um café, não sei qual que é o costume de cada uma, mas temos uma aguinha de boa já aqui. Universal. Ó, eu também estava falando aqui nos bastidores que os nomes delas são diferentes, mas são parecidos. Entendam minha loucura, olha só. A Aline tá aqui comigo, a Lilian e a Elaine. Vocês concordam comigo que é diferente, mas é parecido? Sim, não precisa responder, que todo mundo concorda. Sejam bem-vindas. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Hoje a gente vai falar sobre tolerância religiosa e conhecer um pouco mais sobre religiões que muitas vezes não estão na conversa ou são as menos comuns, vamos dizer assim, no nosso meio aqui ocidental. E também conversar com uma estudiosa, vamos dizer assim, um pouco, muito, por sinal, né? Vamos começar por você, então, se apresentando. Nossa. Professora Lilian? Não, Lilian, né? Pode E professora. Lilian é professora, teóloga, mas eu não vou te apresentar. Eu quero que você se apresente. Resume aí um pouquinho pra gente te conhecer melhor. Vamos resumir 50 anos. Descobrir a minha idade. Então, eu sou Lilian Saret de Oliveira, eu sou formada em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, atuei como pastora da Igreja Metodista por um tempo. Aí depois eu fui para a área da educação, fiz mestrado em educação, me tornei professora de teologia, filosofia e também fiz ciências sociais para também um pouco de sociologia na vida. Juntei tudo isso e hoje, nesse momento, além de professora, de pastora, eu faço também parte da livraria Canto das Letras, aí eu sou a livreira. Aí eu gosto de vender livros também. Que eu adoro frequentar este lugar. Sim, a gente se conhece lá também, né? Além que eu já te vi nas câmeras, eu te conheço há bastante tempo também. Então é um prazer a gente estar aqui, né? Na verdade, a gente é uma estudiosa a vida toda, né? Eu me considero uma estudiosa a vida toda e eu sou uma estudiosa das religiões, né? Estudar teologia foi uma busca de conhecer melhor o sagrado, mas não o sagrado só da minha religião, o sagrado que eu sei que está em todas as religiões que buscam, né, a preservação da vida, que buscam a dignidade humana, que buscam a unidade, a união dos povos, eu acho que é por aí. Então, a ideia da teologia na minha vida foi essa busca pelo sagrado. Interessante que o meu trabalho final de teologia, eu fiz uma pesquisa sobre diálogo interreligioso, que sempre foi uma coisa que me chamou bastante atenção. A minha igreja, que é de origem, a Igreja Metodista, é uma igreja que tem uma origem ecumênica, né, que tem como pressuposto o respeito às outras denominações religiosas. Só que o movimento ecumênico, historicamente, ele vai abarcar o diálogo entre as religiões cristãs, que seriam, né, os ortodoxos, os católicos, os protestantes, como eu. Mas aí vem, além do ecumenismo, vem o que a gente chama de diálogo interreligioso, que é um campo de estudo também da teologia, que é justamente o diálogo do cristianismo com a diversidade religiosa. Então, assim, desde sempre, né, desde a época da teologia, a minha busca é sempre pela unidade na diversidade, né, e a teologia é um estudo do sagrado. E aí o nome que esse sagrado tem, de acordo com cada pessoa e cada experiência de fé, né, e cada religião vai dar o nome que tem significado e sentido para si. Aí eu sou da religião cristã protestante e confesso a fé em Jesus Cristo.
Mas o meu Jesus é um Jesus aberto e diverso e que abraça todas as religiões, com certeza. Amei. Acho que é um pouco isso, né? Amei o Vai resumo, falando. amei o resumo. É isso. E aí, a Elaine tá aqui, bem do meu ladinho, gravidíssima, né? 7 meses, Elaine. 7 meses e meio. 7 meses e meio, tá quase. Quase. Se apresente, quem é você? Eu sou Elaine Martins, eu sou enfermeira, tenho 38 anos, sou muçulmana, eu não nasci muçulmana, eu nasci numa comunidade cristã. Eu sou muçulmana tem 15 anos, eu uso hijab tem 4 anos. Eu frequento a mesquita daqui de Dourados e eu acho que é só, conforme vocês forem perguntando, eu vou surgindo as Sim. dúvidas, porque geralmente as pessoas têm bastante dúvida, né? Muitas. Principalmente porque eu não nasci, para decepção de alguns, eu não sou árabe, eu sou brasileira, e não nasci muçulmana, eu me tornei muçulmana de acordo com como fui adquirindo conhecimento. Que é mais curioso e interessante. É super interessante, já tenho 1000 perguntas aqui. Com certeza esse episódio vai durar mais de 1 hora, prepare-se. Prazer, viu? E a Aline, se apresente, resuma. Bem, eu sou a Aline Hoffman, sou advogada, mestre em Direitos Humanos e umbandista. E eu acho que nessa minha caminhada de vida consegui compreender a religião no seu macro, né, na sua relevância na vida de cada pessoa. E fico muito feliz, fiquei muito honrada e fiquei muito feliz desse ser um assunto aqui no Pode Contar, porque só se desmistifica as religiões com informação, quando se dá o acesso para que quem vive, quem professa aquela fé fale. E, naturalmente, o mundo hoje, ele é, na sua grande maioria, cristão, né? Das suas mais diversas vertentes. Então, quando se dá o espaço para essa minoria marginalizada, que acaba que essas religiões, o islamismo, a Umbanda, o Candomblé, acabam sendo religiões que vão para as margens da sociedade, não conseguem trazer aquilo que realmente pregam, aquilo que realmente defendem. Cria-se um preconceito, cria-se um estigma sobre várias religiões, e é muito legal quando a gente tem esse espaço, né, de estar podendo conversar com pessoas diversas, com credos distintos, mas com conhecimento, com respeito, para mostrar que Deus, com seus tantos nomes e com suas tantas formas de se apresentar, é extremamente carinhoso e bondoso com a gente. O respeito que ultimamente está tão em falta, né? Eu acho que é o que a gente precisa abordar aqui. E eu gostaria já de pedir desculpa de antemão se eu usar termos errados, mas eu quero que vocês me corrijam, porque eu assumo que eu não conheço sobre a religião Umbanda, não conheço sobre o Islã. Olha, tá vendo? Eu já ia falar, o nome da religião, qual que é? Islã. Islã. E aí, quem confessa o Islã é o muçulmano. Ah, tá. Aí, tá vendo? Já aprendi. E eu quero que me corrija mesmo, assim, com toda boa intenção, falar assim, esse termo a gente não usa, esse termo a gente não gosta, sabe? Porque, às vezes, a gente usa certos termos por ignorância. Então, eu sei que algumas coisas eu vou perguntar e eu vou estar errada, porque eu sou protestante de nascença, assim, eu nasci em lar evangélico, e graças a Deus, eu acho que pela formação jornalística, eu amo ouvir e conhecer histórias, então não tenho problema nenhum, quero sempre aprender. Quero aprender muito e eu tô aqui para aprender com vocês. E vocês me corrigindo, vocês me ensinando, a gente ensina também quem tá assistindo a gente. Então, me corrijam. Estamos sempre aprendendo. Ótimo. Todos. Pode corrigir à vontade. Eu quero ser mais corrigida mesmo quando eu errar. E quando eu tive a ideia desse tema, foi por conta, eu não lembro o nome dela, do Matriarcas Podcast. A Antonielle. Antonielle. A gente se viu pessoalmente uma vez, inclusive ela costuma assistir, então um beijo pra Antonielle. Ela postou... E a Totó é candomblessista.
Oi? A Antoniela, eu tô porque é minha amiga, beijo, amiga. Ah. Ela é candomblessista. Eu sabia que era de uma religião afro, mas Isso. agora eu não lembrava o nome. Então, tá vendo como a gente não grava, né? Mas é isso, ela postou algo de um batismo, se eu não me engano, dela. E eu vi o batismo, eu sigo ela, né? E achei muito bonito a cerimônia e tal. E pra minha surpresa, depois nos stories ela comentou que perdeu não sei quantos seguidores. Ela nunca tinha, acho que, postado algo, não sei. Mas sei que perdeu vários seguidores por causa daquela postagem. E aí eu fui e comentei com ela. Falei assim, bom, eu sou protestante, tô aqui, vou continuar aqui. Achei muito bonito o que você expôs. E aí ela resolveu compartilhar esse comentário. Falei assim, eu preciso mostrar que existem pessoas assim. E aí naquele dia que eu falei assim, cara, eu preciso levar esse assunto. Porque, poxa vida, por que eu paro de seguir uma pessoa? Às vezes é até melhor parar de seguir do que atacar. Do que atacar, Eu também sou da opinião que se não dá conta de Você conviver, não tem bom é melhor... senso pra conviver pra é melhor se afastar mesmo. Sim, é melhor. Mas assim, às vezes eu penso, poxa, por que não, né? Eu consegui ver beleza ali no post dela, no seu, eu assisti os vídeos do seu batismo. Batismo também? É batismo, sim. Eu achei muito bonito também. Falei, não, a gente precisa conversar sobre isso. E eu pensando sobre... Eu queria religiões que a gente não vê tanto. Por quê? Evangélicos e católicos, a gente fala sempre. Aqui no meu episódio, aqui no meu Pode Contar, eu já trouxe várias vezes católicos, evangélicos. Falei, não, vamos lá. Aí pedi a sugestão para uma... antropóloga que eu gosto muito, converso bastante com ela, que é a professora Graciele. Falei, me indica alguém que fale sobre tolerância religiosa. E ela rapidamente já me trouxe seu nome. Eu falei, perfeito. Muito honrada. 2 vezes honrada por você e por ela. E foi assim, então, só contextualizando como surgiu esse tema, foi nesse contexto. Você falou já alguma coisa aqui que me despertou a atenção. Você falou que se converteu depois, né? Converteu, que usa o termo? Se converteu Na ao verdade, Islã. Reverter. Porque nós acreditamos que todo mundo nasce muçulmano. E daí, com o tempo, você segue ou não segue. Se você não tem influência, se você não tem conhecimento, você segue o meio que você se encontra, né? É do ser humano, você seguir o meio que você está. E aí, então, usa o termo reverter. Revertir. Aí, já aprendi. Eu achava que Isso eu todos também não usavam. Eu achava que todos usavam converter, legal. E aí, você, então, se reverteu. Sim. Já com quantos anos você tinha? Eu tinha 24. Antes você era... Porque eu conheci o Islã, eu tinha 21. Eu me reverti com 23, 2 anos depois. Aqui em Dourados? Não. Eu morava em outra cidade, no interior. E eu conheci uma pessoa que falava, quando falava de Deus, ficava muito à vontade. Passava uma paz, assim, uma coisa que eu nunca tinha sentido. Nunca tinha visto, porque eu sempre achava muito como punição. Você falar de Deus, Deus te castiga quando você é criança. Se você não fizer isso, Deus te castiga. Não sei o quê. E eu frequentava a comunidade. Nós sempre fomos muito, muito pobrinhos mesmo. Não que hoje eu seja rica, de jeito nenhum, mas graças a Deus não falta nada. Mas já faltou. E o meio em que eu vivia tinha muito preconceito. Porque nós íamos para a igreja católica, que nós íamos, não estou dizendo que todos são assim, tá? Estou dizendo a minha experiência, foi o que aconteceu comigo. Nós íamos e a gente tinha que ter uma roupa legal para ir para a missa. E a gente não tinha. E daí, em vez da gente ir procurar a paz, aquilo que eu acredito, que eu entendo hoje que está certo, que o que a gente tem que encontrar lá, que é a paz, é o acolhimento, é você se sentir em paz, você sair de lá melhor do que você entrou. Eu não sentia, eu tinha muita vergonha de ir. Porque em vez de eu sentir, receber esse acolhimento, as pessoas ficavam me medindo. E olhando que eu era mesmo pobrinha, estava tudo bem para nós. Estava tudo certo, a gente não estava indo lá atrás de dinheiro, de nada, de ninguém. A gente ia lá só para receber o que era proposto, né? O que eu acreditava que devia ser. E não era isso. E além dessa coisa ruim que eu sentia, eu não me encaixava, as pessoas falavam, elas não faziam o que elas falavam que devia fazer. Elas agiam de acordo. E eu não me sentia bem, e eu não me encaixava. Nunca me encaixei. E depois disso eu tinha umas vizinhas que elas tinham, bem variado, né?
elas iam nas igrejas, elas tinham as igrejas e elas levavam a gente era criança, ia junto com ela, depois também fiquei adolescente, ia junto com elas, e eu não me encaixava, eu não conseguia acreditar, eu não conseguia, sabe quando você sai daquele lugar que você sai assim, aliviado, tipo, caramba, como Acabou. que é isso, tipo, é isso, é a verdade, eu consigo entender, eu consigo sair daqui mais leve. Eu nunca consegui acreditar 100%. E aí, como que você foi parar, então, no Islã? Aí você conheceu uma pessoa? Eu conheci o meu marido hoje, e ele é muçulmano. Ele nasceu muçulmano, ele cresceu muçulmano, ele nasceu em país árabe. E toda vez que ele falava do Islã, ele falava de Deus, ele era muito seguro. Ele passava, assim, uma segurança, uma paz. Sabe quando a pessoa está conversando, você fica com a mão assim? Igual uma criança, escutando o que é e como vive, e você, depois daquela conversa, você fala assim, eu acho que é isso que eu quero pra mim, porque eu acho que é isso que eu vai me pegar, vai me fazer bem. E daí eu fui conhecendo, nós não éramos marido e mulher, depois de 2 anos que a gente já estava junto, daí que eu resolvi ser muçulmana, porque eu entendi que era aquilo que eu queria, eu entendi que era aquilo que eu queria pra mim pra sempre. Daí algumas pessoas depois que me conheciam, né, que eu nasci, cresci nessa mesma cidade, falou pra mim, mas você ficou muçulmana por causa dele? Falei, não, porque não tem como, porque pra você ser muçulmano, pra nós, é entre você e Deus. Ninguém pode falar, você tem que ser muçulmano pra você casar comigo. Você tem que ser muçulmano pra vir na minha casa. Não pode, porque pra você ser muçulmano, é você acreditar em um Deus único e você pegar para você esse estilo de vida, porque não é uma religião, como as pessoas falam. Às vezes as pessoas falam religião como uma coisa superficial. Não todos, né? Mas algumas pessoas que não conhecem realmente o que falam de uma forma superficial, é minha religião. Mas não vive de acordo. Mas não, é um estilo de vida, é um jeito de você viver. E é tudo, né? Envolve tudo todo o ensinamento de filhos e criação, e como você trata o vizinho, como você trata os outros. É tudo, engloba muita coisa. Então, você não pode fingir. Não dá para você fingir, entre você e Deus. Quem tá vendo é você e Deus. Então, você tem que sentir que você quer ser. E, inclusive, é uma das coisas que se você não sente que você é muçulmano, você pode fazer tudo. Pode vestir roupa, pode fazer o que quiser. Se você não sentir que você é muçulmano, que você não serve ninguém, então por isso ninguém pode te obrigar. Eu admiro muito a disciplina, né, que se tem, pelo menos a impressão que eu tenho dos muçulmanos, né, as orações, os horários, eu admiro muito. Vamos chegar aí. Vamos para a Aline agora. Você nasceu num lar cristão, católico. Católico. E aí, como minha mãe e meu pai são católicos, né? E quando eu era criança, você lembra da Ivonete? Lá da Primeira Batista? De nome, sim, conheço. Sim, então. É ela que me levava. Então, eu com 6, 7 aninhos, eu fui evangélica. Eu tive um hiato na época da faculdade, mas assim, até eu entrar na faculdade, eu frequentava uma igreja evangélica. Depois que eu me formei, eu voltei para a igreja evangélica. E aí me afastei da igreja depois da gestação da minha filha. Depois que eu tive ela, me afastei da igreja, porque não fazia algo parecido, assim, não fazia sentido algumas coisas, porque eu também estava visualizando religião de forma errada, né? Primeiro eu estava buscando a religião como fim, e eu hoje entendo que esse não pode ser o objetivo da religião. E segundo, exatamente porque eu via a religião como fim, eu comecei a fazer algo que eu me sentia mal, que era julgar as pessoas. Porque as pessoas pregavam, às vezes, alguma coisa dentro da igreja e não viviam o que elas pregavam. Mas não tem... Não vou dizer que é certo ou errado. Porque quando você entende que a sua relação é com Deus e a religião é um instrumento para alcançá-lo, você entende que as pessoas vão errar. Porque nós somos humanos, estamos aqui para o erro, nós não estamos para o acerto. E eu comecei a julgar as pessoas, e aí eu comecei a falar assim, gente, eu tô dentro de um lugar onde eu tô fazendo julgamento, onde eu tô dentro de um lugar onde eu tô querendo falar como meu irmão tem que ser, e eu não tô nesse lugar, nunca me senti confortável em estar nesse lugar de falar como as pessoas têm que ser, como elas têm que agir. Eu acho que as pessoas todo mundo é grande e tem a mesma cabeça que eu, mesmo cérebro que eu, para pensar, refletir e tomar as decisões de maneira acertada.
para ela. Porque o certo para mim não necessariamente tem que ser o certo para você. Eu brinco assim lá em casa com as crianças, que eu falo assim, você tá vendo esse quadradinho? Se você descrever, Emília, você vai me falar características que eu não tô visualizando. E se eu te descrever, eu também vou te trazer. E a Lili é a mesma coisa, a Elaine também. A gente não vai descrever essa caixinha com o mesmo ângulo, as mesmas sombras, das mesmas formas. Isso significa que vocês, eu, estamos errados? Não, a gente só tá vendo de perspectiva diferente a mesma coisa. Então, para mim, Deus é isso. Nós escolhemos o meio, a gente está numa perspectiva para visualizar Deus e todos nós estamos vendo Deus. Todos nós estamos vivendo Deus. Todos nós estamos buscando Deus. Então, quando eu entendi isso, eu decidi ir para a Umbanda. Mas como que surgiu a Umbanda, assim, na sua vida? O que acontece? Meu avô, ele frequentava. Meu avô, ele era de um centro de Umbanda. Uhum. Só que eu nunca tive essa informação. E aí, quando eu tava grávida do Bernardo, uma amiga, que eu também não sabia que ela era umbandista, porque existe muito esse medo, esse receio de sofrer preconceito, né, ataques, enfim. Então, as pessoas têm um pouco de... Se preservam, não ficam falando que são, com medo do preconceito. E aí, ela falou assim... Ela introduziu de uma maneira muito, muito carinhosa, falando, exatamente, dando o testemunho dela, falando para ela como era, como foi para ela e tudo mais. E foi o mesmo movimento. Comecei a olhar e falei, nossa, mas que legal. Mas só que eu tava numa fase da minha vida muito cética. Não deixei de ter fé, mas eu queria estudar. Eu não queria mais entrar num lugar, numa religião, sem entendê-la antes de ingressar nela. E aí eu falei pra minha amiga, então é o seguinte, você tem material pra me mandar? E eu lembro certinho o dia, acho que o Bernardo tinha mais ou menos um mês, ela tinha um pouquinho mais, uns 45 dias. Ela me procurou porque ela é minha amiga e é minha cliente. E aí ela me procurou pra tirar umas dúvidas de processo, e ela levou o pendrive, que tinha estourado a questão da Covid. Então, aqui, a teologia de Umbanda. Você não queria texto para ler? Um monte de coisa. E aí, realmente, a gente estava numa fase que tudo parou, a gente só estava em casa, eu só tinha o B, a C, era uma coisa que eu conseguia dar conta e associar as leituras. Começaram a acontecer as giras online. Então, assim, parte da gira, O que é gira? A gira é o nosso encontro. Assim como vocês têm o culto, a Igreja Católica tem a missa, a Umbanda tem a gira. Vocês têm o quê? Nós temos uma oração. Não tenho, eu pelo menos eu desconheço o nome, se é diferente. Por exemplo, nossos encontros é a sexta-feira, ao meio-dia, que é o Salat de Umar, que é o salat de sexta-feira que a gente faz, que tem o sermão do chefe, que depois tem a oração e depois tem o sermão do chefe. Mas então seria um momento de oração. Tá. Aí estavam tendo essas giras online, que nem estavam tendo nas igrejas evangélicas os cultos online. Isso. Como a gira ela é um processo, ela tem várias fases, então só a primeira fase, que a gente chama de abertura, era transmitida. Mas para mim já era suficiente, porque eu era um modo de eu estar sem estar, né? Eu podia visualizar, eu podia ver, mas não precisaria... Sem se expor também. Sem me expor, sem precisar estar presente. E foi assim, 1 ano. Aí, quando, então, começaram a autorizar novamente, né? Você se identificou? Sim, aí me identifiquei. Cada dia que passava fazia mais sentido para mim, conforme eu ia lendo a teologia, ia vendo as giras, e aí conhecendo pessoas, porque é muito engraçado também, né? Quando você começa, parece que vão surgindo pessoas pra de alguma forma, te acolher e te fortalecer. E aí comecei a frequentar. E aí, em 2021, quando voltaram os encontros presenciais, né, as giras presenciais, eram via rodízio, porque a casa é muito pequena, então não conseguia deixar todo mundo junto, então tinha números reduzidos, então a gente participava de tempos em tempos. Um tempo depois, final de 2022... final de 2021, o pai da casa, o pai de santo da casa, o dirigente do TESB,
me autorizou a ir todas as giras, mesmo tendo rodízio. Aí eu comecei a ir todas as giras. E em 2022 eu comecei a trabalhar na corrente mediúnica. Que aí foi quando eu, de fato, além de estar recebendo, né, os conselhos e as energias da casa, eu passei a auxiliar nos trabalhos da casa também. Certo. E vocês têm vocês se reúnem, que nem ela falou, toda sexta, também tem? Sim, nós nos reunimos semanalmente. O meu templo é um templo escola, e a gente é da Umbanda Sagrada. Isso é uma coisa importante também de ser dita, por quê? Porque a Umbanda, ela é uma religião muito jovem. É uma religião que tem pouco mais de 100 anos. Então, ela surge num contexto de resistência e num contexto de derivar de centros espíritas. Interessante você falar isso de uma religião nova, né? Porque eu ia justamente inserir essa pergunta. Historicamente, tem uma ordem ali, né, de que surgiu primeiro, e eu tenho a impressão que quando a gente vai conversando, são vários métodos diferentes, mas elas se unem, né, em muitas coisas, né? O budismo, por exemplo, não é uma religião, né? É uma filosofia de vida, pelo Eles que eu sei, não se considera religião. Mas fazendo yoga, eu ia vendo vários elementos. Eu fui uma vez num retiro de yoga que falava sobre o budismo e falei, nossa, mas isso fala na Bíblia, só que fala com essas palavras. Isso Jesus falou, só que tal, né? Então, eu queria, assim, tem como dar eu sei que, anos de estudos e tal, para resumir, mas tentar... Não sabe tudo, hein? Não, pensando não me assim... faça perguntas difíceis. Sem perguntas difíceis, só tentando entender um pouco a origem disso tudo, sabe? Nossa, pergunta super complexa, né? Acabei com você, né, Lili? Só a vida de estudo de pelo menos Por favor, diga-nos a origem. A origem disso tudo. Não, que se você for pensar historicamente, até o Maomé está antes de Jesus, né? Não, tá depois. Depois de Jesus. Não, Depois. o Buda está antes. Profeta. O Buda está antes. A gente fala profeta Muhammad. Não, o Buda tá. O budismo é antes de Jesus, né? Mas o muçulmano vai nascer também no mesmo lugar histórico, né? Oriente Médio, ali, Ásia Menor, ali onde está também o nascimento do cristianismo, né? Mas a gente não pode esquecer que o cristianismo, né? Jesus, ele vem de um ramo judeu. Então, antes do cristianismo tem o judaísmo, né? E o judaísmo que a gente aprende no Antigo Testamento, que é a Torá, né? Que é o Pentateuco, ali, os primeiros livros da Bíblia, que é a história do povo de Deus, se entrelaça muito com a história também dos muçulmanos, né? A gente historicamente se entrelaça muito. Mas aí você tem um judaísmo que vem antes do cristianismo, né? Então, que é bem antigo. E o próprio povo, né? O próprio povo hebreu, quando ele se forma como povo, ele se forma num contexto politeísta, né? O monoteísmo, a ideia de um Deus único também, ele é posterior. Ele vai vir lá com Abraão, a partir de Abraão. Que Abraão também está conectado com o muçulmano. Por quê? Porque Abraão teve 2 filhos. O filho da Sara, mas o primogênito é o filho da Agar, que era a serviçal da casa, a serva da casa, né? Então, a Agar tem o Ismael e a Sara tem, posteriormente a Agar, o Isaac. Só que aí, qual que é reconhecido pelo judaísmo e qual que é reconhecido pelo cristianismo? O filho da Sara, porque a Sara era legítima e a Agar não era legítima, né? Então, só que aí o muçulmano vem da origem do Ismael. Aí que a gente se entrelaça. Aí, para os muçulmanos, o Ismael, que é o pai, né? Que é o filho primogênito e verdadeiro de Abraão, não o Isaac. Só que aí o judaísmo vem do Isaac, reconhece o Isaac como o filho primogênito. Então, toda a nossa raiz evangélica, cristã, vem da raiz do Isaac, né? Da descendência da Sara. E o muçulmano vai partir da descendência do Ismael. Olha, isso é uma coisa interessante. Super interessante. Porque para nós é uma linha de sucessão. É uma linha de sucessão. Né? Sim. É uma linha de sucessão. Que todos os profetas são de uma linhagem apenas. Todos os profetas que foram mais de 4.000, na verdade, mais de 4.000 profetas, alguns mais conhecidos e outros não, que as religiões que mais se propagam
Geralmente é o que todo mundo sabe, né? Nós não sabemos, não tem escrito o nome de todos eles, mas está escrito no Corão que são mais de 4.000 profetas. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que as pessoas falam Maomé, às vezes por desconhecimento mesmo, e às vezes tem, igual como toda religião, que as pessoas falam para descredibilizar, sabe? Sim. Mas que não é seu caso, você entende? Não, Que é sim, por falta de... É por desconhecimento mesmo. Então, eles todos vieram de uma linhagem só. É o que a gente também acredita, o que a gente entende que está escrito no Corão. Porque tem, né, a linha deles. Quem que é filho de... Eu não sou uma estudiosa, infelizmente, eu não sou para te dizer a linhagem de quem vem de quem, mas são todos filhos, netos, mas a sobrinhos. intenção não é nem a gente ir pegando a raiz, assim, tratar Porque a teologia. não Fica tenho preparo para tranquila. isso. Não, até porque É, se você sim, as pensar nossas em origem, vivências mesmo, se né? você Porque se a pensa gente- em origem, é uma coisa assim muito... muito dá muito muito pano pra complexa. manga. Sim, dá muito sim. pano pra manga, né? Eu usei esse termo erroneamente, mas Não, assim, mas justamente não, tá para te certo. provocar esses comentários que você fez. E Perfeito. também, e se a gente for parar, isso a gente tá falando, mas se a gente for, por exemplo, pro Oriente, aí já levando o Japão, né, Coreia, né, onde tem o hinduísmo muito mais colocado, ou se a gente for, são religiões que são antiquíssimas, mais antigas ainda, né? Eu não sei, agora eu não me recordo qual. Acho que é hinduísmo mesmo, na Índia também Índia é o é hinduísmo. hinduísmo. Então, assim, Tem várias religiões. são religiões antiquíssimas. E aí a gente não pode ignorar que essas religiões existiram e que as pessoas tiveram fé e elas, de alguma forma, elas professaram bem. Encontraram sentido, né? Encontraram sentido através Eu da acredito religião. que a ideia de toda religião, ela prega a paz e o amor a Deus, a um Criador, né? A paz. E nós somos seres humanos, somos falhos, né? E assim como toda religião tem um extremismo, é aí que sai fora da religião. É aí que eles param de pregar a paz e começam a pregar os seus interesses. É aí que entram os problemas, né? Quando eles deixam de professar a paz e querem saber de E isso existe em todas as religiões, né? Não adianta, às vezes, falam muito dos muçulmanos, taxando como terroristas, extremistas, isso e aquilo, e eu sei que até que você fale do preconceito quanto a isso, né? Mas antes de chegar no preconceito, você falou que se reverteu, e aí depois que de alguns anos que você passou a usar, como que é o nome? O hijab. O hijab. Por quê? Demora pra... Você precisa ser aceita? Como que é? Não, Como que é nada isso? disso. É porque, assim, quando você... tá escrito no Corão que a mulher precisa se preservar, né? Então, o ato de você se cobrir, tá prescrito que toda mulher precisa se preservar, se proteger. Porque para nós a sua beleza é algo... o que Deus fez é perfeito, é maravilhoso. Não é todo mundo que precisa ver. É o que nós acreditamos. Não é todo mundo que precisa ver a tua beleza, do teu cabelo, do teu formato do teu corpo. É coisa muito íntima, coisa muito, muito... vale demais, vale muito. Então, é por isso que não é exposto. Toda muçulmana que se reverte como muçulmana sabe que é obrigada a usar o hijab. É obrigada a cobrir a cabeça. Só que ninguém é obrigado a fazer o que não quer. E também ninguém é obrigado a fazer o que não está preparado para fazer. Eu não estive preparada por muitos anos. Porque o hijab é a cereja do bolo. É a última coisa que você faz. Você tem que estar muito convicto para fazer isso. É muito, muito certo que é aquilo que você quer. Porque não dá para você... Eu vou ser muçulmana. Vou colocar o hijab, vou andar. E daí você não se comporta. Você não se respeita. Não respeita os outros. Não tem o temor e o respeito a Deus como deve. Você não é muçulmano. E saber lidar também, né? Claro. Porque a partir do momento que você assume essa responsabilidade com você e com Deus, você também tá se colocando, você tá dando sua cara pra tapa. Você tem que estar preparado psicologicamente, por exemplo, com a escola dos filhos. Tudo. Eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira, eu trabalho no hospital. E uma curiosidade, aí você não tem problema algum? Como que você vai... Nunca tive. Nunca tive. A minha chefia, todas as chefias que eu tive, sempre me respeitaram muito. Todos os lugares que eu trabalhei, nunca falaram pra mim, assim, você não pode. Eu atuei bastante tempo no centro cirúrgico. Eu amo o centro cirúrgico. E o centro cirúrgico todo mundo sabe que é um lugar que não dá pra ficar com qualquer roupa. É roupa de dentro. Só que daí eu deixava uma roupa
uma roupa de manga para usar só lá dentro. Eu levava elas, lavava separado e quando a gente entra em campo, que precisa entrar, a gente coloca um outro material estéreo, não a roupa estéreo por cima. Então, nunca tive problema, não. As pessoas que não têm conhecimento perguntam, mas eu tô acostumada, que as pessoas perguntam mesmo. Que tá mas eu falo, certo. mas até para lidar com essas perguntas, eu falo, Sim, né? você tem que estar preparado. Porque assim, claro. você tem que estar preparado, porque não é fácil. Eu Não. falo porque eu tô há 4 anos vou na Umbanda, mas há 1 ano e pouco decidi colocar isso nas redes sociais. Eu tenho uma quantidade razoável de seguidores, então isso gera muitos questionamentos. Então, isso porque eu, vamos dizer assim, não me, no meu dia a dia, não tem teria nada que diria que eu sou. Que te identifica. Você tem. Mas Então, quando, aqui em Dourados, graças a Deus, é uma cidade que as pessoas são bem abertas. Eu não posso dizer que eu sofri preconceito em nenhum lugar, não sofri. As pessoas olham, mas é curiosidade. Eu prefiro entender que é curiosidade, sabe? Eu não vejo assim com maus olhos, ai, tá com preconceito, não. Porque se for direcionado a mim, eu sei responder. Com educação, com jeito, às vezes nem tanto, depende, a gente é ser humano, né? O jeito que vem, a gente tenta ser o melhor possível, porque o que a gente tem de ruim é da gente, o que a gente tem de bom a gente aprendeu com a religião da gente. Então, se tem algo em mim que as pessoas não gostam, é meu, é da Elaine, não é do Islã. Então, quando eu vou para minha cidade, para a cidade da minha mãe, que é Bataguaçu, que é bem pequenininho, as pessoas perguntam, você tá bem? Tá tudo bem, porque tá de hijab, acho que é lenço, que pensa que eu tô tratando um câncer, alguma coisa assim. Daí as pessoas perguntam, tá tudo bem, Elaine tá bem? Daí eu dou uma risada e falo, tá tudo certo. Obrigada por perguntar, por se preocupar comigo. Porque as pessoas, é normal as pessoas se perguntarem. Assim como as pessoas têm preconceito das outras religiões também. Inclusive, a Aline se envolveu ali numa defesa, né, de um ato de preconceito que sofreu. Aqui em Dourados, a gente não sabe se foram pessoas de Dourados ou já sabe? Sim, já sabemos. Sim. Tá. Porque foi na internet, né? Então, às vezes, as pessoas acham que a internet teve. Foi uma notícia de... houve... O que aconteceu? Houve furtos de cadáveres num cemitério em Ponta Porã. Que, inclusive, hoje já até se desenrolou. Vou aproveitar o podcast para já dar uma informação extra aí. Bom, já inclusive, já sabe quem fez, como se deu, como se desenrolou. E não tem nada a ver com nenhuma religião de matriz africana. Ninguém saiu comendo cadáver por aí, gente. E aí, o que aconteceu? Infelizmente, uma empresária aqui da cidade fez um comentário muito ruim, dizendo que... Uma professora falou que são esses macumbeiros que ficam aí mexendo e violando o espaço de morte dos outros. E aí essa empresária veio e falou, e ainda comem a carne. Nossa. É falta de informação, né? Para mim é muita ignorância, assim, é muito triste de ver, é muito triste porque, assim, como eu falei, assim, eu fui criada, eu cresci dentro da igreja evangélica e eu nunca presenciei desrespeitos desse formato. Assim, eu cresci na Primeira Batista, depois na Batista Esperança, são espaços que eu, assim, desenvolvi parte do meu caráter, da minha índole, dos meus valores, e isso não muda. Que é o que você falou. O que é ruim é meu, da Aline. Não tem nada a ver com a minha religião. Eu vou pegar isso pra mim. Isso é muito legal, né? Que ela falou. Porque é assim, verdade. O que é ruim é meu. Não tem nada a ver com o cristianismo. Eu vou Eles não parafrasear. porque eles não pregam. Jesus pregava a paz, o amor, não é? Que eu falo Jesus porque vocês conhecem mais, fala sobre Jesus. Todos os profetas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também. Eles também pregavam a paz, a generosidade, a bondade. Tudo eles pregavam, porque Deus é isso. É isso que eles pregam. É o que Deus passou para eles. Que é a paz. Isso, o mau caratismo, às vezes o olhar torto, o julgar, o desviar de boca, é do ser humano. Mas a internet parece que
deu... É casa de... Terra de casa ninguém. Deu terra uma de ninguém, liberdade, gente. né? Vou voltar para ver o que aconteceu, mas queria que a Lilian comentasse a respeito disso, assim, a internet tá mostrando mais os intolerantes, você acha? Ou eles sempre existiram, ou agora eles estão se multiplicando? Você estuda sobre tolerância também Eles religiosa, estão se né? multiplicando, né? Se você me permitir, A só dar uma sensação. opinião, Ah. eu acho que o que dá ibope é coisa ruim. Também. Tem um Não pouco é. disso, né? Mas assim, dentro da história das religiões, todas as religiões e as grandes religiões, eu vou dizer a nossa, o cristianismo, o muçulmano, tem ramos e lugares de intolerância. Como que eu afirmo a minha fé? Negando a do outro. Como que era quando chegou o protestantismo no Brasil no século XIX? Quando chegou batista, metodista, que o metodista chegou no interior de São Paulo, os protestantes não podiam enterrar seus mortos nos cemitérios de católicos. Tinha cemitério separado para protestante. Isso porque nós somos todos cristãos. Então, assim, a história de intolerância está em todas, acho que é uma história, é o lado obscuro de todas as religiões. Porque todas as religiões têm esses espaços de querer... como que eu me afirmo, negando o outro. Que é um pouco de um processo. Só que eu acho que, igual você falou, não é a religião, são os humanos que fazem a religião e que reproduzem uma sociedade que é hierarquizada, que é discriminadora, que é preconceituosa. Então, esses humanos não são todos, porque não podemos generalizar. Claro. Né? Porque, assim, essa semana mesmo eu respondi na internet um post por causa da toda aquela polêmica em torno do quadro, confundiram aquela cena da abertura. Olimpíadas, daquela cena com o quadro da Santa Ceia. E não era nada disso. E aí teve até alguma coisa na internet que eu fui lá, porque o pessoal também já colocou os cristãos também na generalização. E aí eu fui lá e comentei, falei, olha, eu sou cristã e não sou ignorante, então também não vamos generalizar. Que você tem que trazer aí informação. chamaram na internet, eu acho essa crentaiada. Aí eu sempre fui crente. Respeito. Aí você também é crente. Porque ser crente é crente. Porque ser crente é quem crê. Todo mundo é crente, todo Sim. mundo crê. Então, assim, se você estudar a história das religiões, essa arrogância de querer ser maior e superior ao outro existe em todas elas. O cristianismo também já matou pessoas. O cristianismo Sim. matou mulheres na Idade Média porque eram quem não consideradas estudou a bruxas. Guerra das Cruzadas? Quem não estudou, quer dizer, a Igreja Católica... A Inquisição, Quando eu falo cristianismo, eu Inquisição. estou falando católico e protestante Sim, também, sim. né? Então, dentro da nossa história como cristão, a gente é intolerante um com o outro. Tem católico que não gosta de protestante, de evangélico que não gosta de católico. Então, eu acho que não é da religião, é dos humanos que compõem a religião. Então, esse traço de intolerância, infelizmente, Miriam, sempre existiu. Todos, Sempre existiu. O que nós temos hoje com essa gama de informações que a internet traz, que é um mar de informações com um palmo de profundidade, eu costumo dizer. Exatamente. Não é? E nesse mar de informações, com esse palminho de profundidade, é que dá lugar para aparecer os mil ignorantes. Eles sempre existiram, só que agora a internet... Tem palco agora. Tem palco, a internet dá voz, né? É o extremismo, É o né? extremismo. Então, assim, e o fundamentalismo religioso, que é o perigo para todas as religiões, e é um germezinho que está em todas, não só tá na protestante, está na afro, tá? O fundamentalismo é você achar que você é o possuidor da verdade e a sua igreja é a única verdade e todo mundo tem que vir para a sua, também é um dado histórico de todas as religiões. O que a gente tem que temer é o fundamentalismo que faz com que a gente se feche em caixinhas e não se permita alcançar, compreender, como você disse, outros lugares, outras formas de pensar Deus. Na verdade, desculpa, na verdade o Islã prega que não é todo mundo que vai ser muçulmano. E tá tudo bem? Cada um faz o que quer, porque é o livre-arbítrio, você faz uso dele. É isso mesmo. E é uma sequência, como eu disse, a sequência dos profetas, né? De Deus, no Islã, não. No Islã está escrito que você tem que acreditar. Um dos 6 profecias de fé é você acreditar em todos os profetas que Deus mandou e nos livros deles. Então, o Islã é um complemento, é o final. Para nós é o último livro, é o último profeta. Então, engloba tudo, não nega não nega, como você disse, não nega a existência dos outros de jeito nenhum. Isso. Para nós vem para complementar, é isso que a gente acredita. Vem para complementar as religiões, né?
Pode falar. Que é o contexto também da Umbanda e do Candomblé, né? Surgem nesse contexto de sincretismo. Hoje a gente já está num movimento contrário, né? De desvinculação. Mas, tanto o Candomblé, mas muito mais a Umbanda que o Candomblé, iniciam os seus passos no Brasil, porque são religiões brasileiras, que surgem no Brasil, num movimento que surge junto com a escravidão. Então, esses povos pretos, que têm os seus cultos de nação lá, porque na verdade são religiões monoteístas. Lá, normalmente, cada nação acredita num orixá, que então a gente chama de culto de nação. Ele acredita em um orixá e adora aquele orixá, que é Deus. E eles, então, se encaminham através dos navios para serem escravizados aqui. Nem todos são da mesma nação, muito pelo contrário, havia até uma movimentação para que não ficassem juntos, exatamente para que não tivesse forças, porque aí não falam a mesma língua. Então, não falam a mesma língua, não adoram o mesmo Deus, não estão vinculados ao mesmo poder político, a chance de uma rebelião é menor. Então, há essa mistura. Então, quando chega no Brasil, eles querem adorar, só que às vezes, como eu vou adorar só eu aqui? Eu vou fazer todo o ritual só eu. Então, numa forma de se unirem, todos colocam esses orixás passam a respeitar todos eles como representantes desse Deus supremo. E aí, então, a gente começa a ter o Candomblé, que aí é onde vem até aquela expressão que a gente fala, eles criam as imagens, tentam recriar de alguma forma as imagens dos orixás e começam a inseri-los dentro dos santos católicos. E aí é onde surge o sincretismo com os santos católicos, né? Que a gente vê muita gente falando do sincretismo, falando, de São Jorge, Santa Bárbara, que são os escravos ouvindo as pregações dos missionários jesuítas, explicando esses santos, as histórias desses santos, eles faziam associações com os orixás. Então, Santa Bárbara, ela não é a mesma pessoa, não é o orixá, Yansan ou Iá, mas ela tem uma história próxima, né? Yansan ela representa o movimento. Então, os relâmpagos, a energia das nuvens, do movimento, do vento. E a história de Santa Bárbara, eu não a conheço muito bem, então me perdoem aí caso eu erre um pouquinho na história. A gente fica aqui na desculpa sempre. Que aí eu não sei muito... gente. Mas Santa Bárbara, ela tem essa relação também. A história dela surge dentro dessa história das tempestades, do relâmpago, né? Do trovão. E aí, então, começam a fazer essas associações. E aí, colocam o orixá dentro desses santos, porque eles precisavam ser catequizados. Então, eles não poderiam, eles não tinham liberdade. E a Elaine comentou um pouco sobre o costume, né? Que é, por exemplo, de usar o hijab. Queria que você comentasse também um pouco dos costumes de vocês. Assim, o que é feito na gira, por exemplo... Essa história de sacrifício que tantos falam, existe, não existe, como que é? Tá, e aí por isso que eu ia falar que é importante refalar, eu sou da Umbanda Sagrada. A Umbanda Sagrada, na Umbanda Sagrada não há sacrifícios de nenhum tipo, a gente só trabalha com ervas, só trabalhos e oferendas com frutos e a gente preserva o meio ambiente. Então, a gente não se utiliza de materiais plásticos ou que possam trazer prejuízo, porque a natureza é o nosso espaço de fé, é o nosso altar. Então, e através da natureza que Deus se apresenta para nós. Então, na Umbanda Sagrada é assim, mas existem várias Umbandas, e aí existem algumas Umbandas que vão fazer o sacrifício, sim, tá? Então, normalmente são de pequenos animais e que são utilizados para a alimentação do próprio povo de terreiro. No Candomblé também é realizado sacrifícios. E o sacrifício animal, ele e aí eu acho que a Lilian pode até complementar, é algo que existiu sempre, não é algo novo, não é algo que acontece, ainda continua em outras religiões.
E aí demonizam só o Só, afro, porque né? aí porque aí a gente vai para uma questão que vai para além da religião, que aí é o racismo religioso, que inclusive a gente fez recentemente, no dia... Agora é 12 de julho, se eu não estou enganada. Nós tivemos uma audiência pública para tratar sobre o racismo religioso aqui em Dourados, né? Já fizemos vários encaminhamentos também, tudo decorrência Daquele ataque. daquele ataque. Uhum. E a gente segue ainda com trabalhos mais políticos, né? Voltados para conscientização da Porque se população. vocês mesmos não se movimentarem dessa forma, perante a lei, realmente pode se multiplicando, né? E ficar insustentável. É. Então, assim, eu vou dizer então sobre a minha Sim. casa. Há variações de casa para casa, há variações para o candomblé. Mas na minha casa, nós temos dias às sextas-feiras. É uma escola, na verdade. A minha casa é uma escola. Então, nós temos os estudos de Umbanda, que normalmente acontecem uma vez por semana, às quartas. Normalmente é a primeira quarta-feira do mês, mas quem tiver curiosidade, depois eu posso deixar o arroba para vocês terem uma ideia, né? Quem quiser conhecer, saber mais no meu terreiro. Então, a gente tem um estudo, normalmente nas quartas-feiras, uma vez por mês. Um estudo fechado para os membros da corrente, porque aí são estudos mais específicos para tratar de coisas do trabalho, da gira, da corrente mediúnica. Temos uma gira interna, que aí também só participam os membros da corrente mediúnica. E às sextas-feiras a gente faz atendimento ao público. Então, nas sextas-feiras a gente realiza... Essa gira, ela dura horas, a gente chega lá às 6, os trabalhos começam às 7, são em torno de 4 horas de gira, fora o período de preparação para a gira. Então, normalmente, para as giras, a gente faz preceito, que é, dependendo da gira, dependendo do trabalho que vai ser realizado, pelo menos 24 horas de preceito, onde a gente não vai estar realizando consumo de carnes vermelhas, a gente não vai estar realizando... Tipo um jejum. Um jejum, como se fosse um jejum. Não vamos beber álcool, não vamos ter relações sexuais, vamos preferir usar roupas mais claras, não estar com pessoas, muitas, né, em aglomerações, em festas e tal. E aí, nas sextas-feiras, é iniciado o trabalho com uma abertura, que é... Eu gosto de fazer comparações com o culto, que eu acho que as pessoas conseguem visualizar. Então, no culto, a abertura, e normalmente tem a abertura com o louvor, né? Um pequeno louvor, que cantam lá 4, 5 músicas, para introduzir, então, a fala do pastor. Na gira, o meu pai o pai de santo, ele faz a fala, é a primeira coisa que é feita. Ele faz uma fala sobre os trabalhos que vão ser realizados ali na casa, o que vai estar buscando, e aí dando algum aconselhamento, alguma palavra de acolhimento, para em seguida, então, nós temos esse momento de louvação, né, onde nós vamos usar os atabaques, e nós vamos estar louvando aos orixás. São as músicas, danças. Isso, a gente chama de pontos, né? Que é uma oração cantada. Então, nós temos os pontos riscados, que são literalmente riscos no chão. Temos os pontos cantados, que são músicas, são orações em formato de música, que são direcionadas às entidades que são trabalhadas no terreiro, que no caso são os pretos velhos, os erês, os caboclos, os exus, as pombagiras, que são espíritos. São espíritos. São espíritos que estão num grau de evolução maior que o nosso, né? Então, porque para nós, umbandistas, existe uma escala de evolução, porque nós acreditamos na reencarnação, e por acreditarmos na reencarnação, existe um grau de evolução. Então, são espíritos que já estão em grau de evolução maior e que, nessa fase de evolução deles, auxiliar outros espíritos a conseguirem caminhar também, a evoluírem também. Aline, você é estudiosa, hein? Porque, faz 4 anos que ela se converteu e já sabe tudo isso. Não, mas eu li muito da teologia. Parabéns! E os seus costumes? Como que é os seus costumes, assim? Eu sei que tem o Ramadã, né? Que é de quando em quando? Como que é, assim? Tenta explicar dessa forma, assim, o que vocês fazem. Eu não sou uma estudiosa assim, não, mas... não é isso que eu queria dizer, então, assim. Eu posso Isso, explicar para você que nós temos... O Islã é baseado em 5 pilares, certo? O primeiro pilar é a Shahada, que é o testemunho de fé, que é onde você proficia que Deus é único, não tem parceiros,
não tem sócios, a gente fala, não tem sócio, não tem parceiro. Então, é a shahada, o seu testemunho de fé. O segundo é o salat, que são as 5 orações por dia, que todo muçulmano tem que fazer 5 orações por dia. Essas 5 orações têm a forma certa de fazer, que ela é dita em árabe, que tem os horários certos e as formas certas de fazer. Mas, por exemplo, se você está trabalhando, você está no seu horário de serviço, como que você faz? É 5 minutos. Aí você já conversa lá com o seu chefe, com o seu patrão, ele respeita isso. ó, Sim, porque é 5 minutos. É Tá. 5 minutos. Nós estamos aqui, já vim para rezar, eu já vim. Tinha o Salato Asr agora à tarde, né? Daí, eu já fiz. Daí, à tarde, tem o Salato Maghrib. E você faz todos os dias? Não tem dia que eu não faço, que eu não posso mentir. Aham. Tem horário que eu perco a oração, mas daí depois eu reponho. Essa disciplina eu acho fantástica, né? São 5 pilares. A shahada, que é a profecia de fé, que é entre você e Deus, e geralmente tem um muçulmano. Não precisa fazer um batismo, não precisa fazer um evento, nada disso. É entre você e Deus, então um muçulmano te orienta e como nós falamos português e é em árabe, a pessoa fala e traduz. Porque se você não souber o que você está dizendo, não tem validade. Se você só seguir o que o outro está falando, não tem validade. Então, é a shahada, o salat, que são as 5 orações por dia, o jejum do mês do Ramadã, que dá mais ou menos um ano um para o outro. Porque o Islã, ele não segue, não aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente segue o horário e o calendário gregoriano, né? Mas eles seguem o calendário lunar, nós seguimos o calendário lunar, o que varia de um dia e meio, 2 dias, depende. Mas é mais ou menos uma vez por ano. O Ramadã desse ano foi no começo do ano. O jejum do Ramadã, que todo muçulmano é obrigado a fazer. Lógico que tem os viés, que se você está doente, você não pode fazer, você paga de outro jeito. Você paga por exemplo, faz de conta que agora eu tô grávida, né? Eu não fiz o jejum desse ano, o mês do Ramadã, mas eu paguei de outra forma. Eu paguei como? A pessoa, eu tenho que dar uma comida, uma refeição por dia para uma pessoa que precise. Independente da religião que ela seja, de preferência um muçulmano, mas se eu tenho um muçulmano, não conheço ninguém, um cristão, não tem importância, um ser humano que precisa de comida. E daí você paga. Então, todo muçulmano é obrigado a fazer o seu jejum no mês do Ramadã. O jejum dessas formas. Quem é doente, tem várias formas, né, de compensar, vamos dizer assim. O quarto, que é o zakat, que é a ajuda caridosa, que todo muçulmano é obrigado a fazer. Se você não tem dinheiro para fazer, você tem que fazer boas ações. Trabalho voluntário. Algo de bom. Um sorriso é conhecido, é uma boa ação. Você tratar uma pessoa bem é uma boa ação. E o último, que é o Hajj, que todo muçulmano tem que fazer uma vez na vida, se ele tiver condições físicas, financeiras para isso. Se ele não fizer, é uma coisa que Deus tem misericórdia, porque Deus é Rahman Rahim, misericordioso, dono da misericórdia. E você então, aprendeu a falar árabe? Eu falo um pouco. Meu árabe é para sobrevivência. É para rezar, para não ficar sem comer, sem beber, sem ter lugar para dormir. É pouco, meu árabe é pouco. Mas na mesquita tá tendo agora aula de árabe e de religião. O Sheikh tá dando aula. Eu falei com o Sheikh, né? E ele foi super simpático, ele atencioso ele é comigo. muito atencioso. Eu liguei pedindo indicação, né? Eu falei, gente, como eu vou ligar lá na mesquita, porque jornalista é dessa, né? A gente vai, põe um negócio na cabeça, não, eu vou achar uma muçulmana. Aí eu expliquei, aí eu até fiz uma pergunta ignorante, mas me pedi desculpa, eu falei assim, geralmente eu só entrevisto mulheres. Na sua religião, a mulher pode ir lá falar da entrevista que vai ser gravada? Claro, nós somos livres. Então, pra ver como é ignorante. Né? Eu, na minha cabeça... Não podia. Eu falei assim, não, vai que não pode, né? Mas não, vocês... Não, nós somos livres. Inclusive, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, é uma forma de respeito, tá? Toda vez que a gente fala o nome dele, a gente fala que a paz... Isso, toda vez você precisa falar o nome inteiro? Significa que a paz de Deus esteja com ele, que Deus esteja satisfeito com ele. Então, é uma forma de respeito. Então, a gente fala profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que Deus esteja satisfeito com ele. Eu achei que era o sobrenome. Porque toda vez ela falou isso. É uma forma de respeito. Daí, então, ele disse que se ao menos toda vez que você puder, você falar uma palavra do que ele disse, você está fazendo uma boa ação. É uma bênção que Deus vai te dar, porque você está fazendo
O bem tá falando bem, né? Tá propagando o bem. Então, são baseados nessas cinco pilares. E nós acreditamos, nós temos 6 princípios de fé. Que é Alauarte, que é Deus único, que Deus não tem parceiro. Nós acreditamos nos profetas de Deus, todos os profetas que Deus mandou, nos livros deles, que todo muçulmano tem que acreditar, em todos os livros de Deus. Eu falo os livros originais, né? Os livros do jeito que Deus mandou. E nós acreditamos nos anjos, todos os anjos, no dia do juízo final e na predestinação divina. São os nossos 6 princípios de fé. Certo. Para a religião de vocês, quem é Jesus? Jesus é um profeta. Um profeta. Profeta. Para vocês também. Um mestre. Inclusive o que virou uma chave. Quando eu estava em dúvida o que eu queria de religião, se estava certo eu ir para outro lugar, se meu pai e minha mãe... Porque meus pais são cristãos, mas eles não são, assim, assíduos, sabe? Não são... não frequentam muito, assim. Eu perguntei para minha mãe, qual que é a diferença? Não estou dizendo que seja o certo, tá? Cada um de vocês acreditam. Estou dizendo o que virou uma chave. Perguntei para ela, mãe, mas qual que é a diferença de Deus e de Jesus? Ela falou, nenhuma. É a mesma. Deus e Jesus é um só. Eu falei para ela, eu pensei, né? Não tá certo. Porque Deus, então, antes de Jesus não existia mundo? Não existia nada? Existia. Deus fez tudo. Deus é um. Jesus é um profeta de Deus. Daí o que a sua religião protestante diz sobre Jesus? Então, no nosso que é a nossa, mas eu vou deixar você explicar. Não, porque foi interessante você perguntar para elas quando elas se converteram. Aí você vai perguntar para mim, quando que eu me converti? Né? Porque aí eu falo que eu nasci já dentro de um contexto de religião protestante. Mas a gente tem uma raiz católica. Então, lá da minha mãe, a família da minha mãe é toda católica. E a família do meu pai, a partir da minha avó, a mãe do meu pai, que se tornou evangélica. Antes disso, a minha bisa era católica. Então, a gente tem um ramo católico e protestante, né? E a gente cresceu frequentando a igreja desde criança, escola dominical, escola bíblica de férias. E aí, como o metodismo é muito ligado à batista, ao presbiteriano, que a gente chama de protestantismo histórico, que foram os primeiros que chegaram no Brasil no século XIX, que são até antes do século XIX, mas aí mais que criou a igreja mesmo, foi os batistas, metodistas, luteranos e presbiterianos. Então, a gente faz parte desse ramo. Né, o metodismo, que é o protestantismo histórico, que é a igreja da minha família do meu pai, que é o metodismo. Então, eu cresci indo para a igreja. Então, assim, eu tive experiências diferenciadas, momentos diferentes na minha vida, desde criança até os dias de hoje, com Deus dentro dessa fé. Eu tive experiências diferentes de acordo com o meu tempo e o meu momento. Né? Mas eu não tive um dia assim, tipo, eu aceitei Jesus, né? Quando que você aceitou Jesus? Não, eu pergunto, quando que ele me aceitou? Porque ele gosta de mim, ele me aceitou. Então, a gente tem essa perspectiva da fé. A minha fé é uma fé que eu aprendi. Eu aprendi e aí, à medida que eu fui estudando, conhecendo, me aperfeiçoando, eu fui encontrando sentido para mim. Só que hoje eu costumo dizer, Miriam, que a minha fé é assim, ó, o meu corpo é o meu templo, né? O meu corpo é meu templo e a minha paróquia é o mundo. Então, onde estiver professando Deus, onde o sagrado se manifesta, eu sou hoje interreligiosa. Então, eu já fui em cultos da candomblé, eu já assisti, já fui também na mesquita, já conheci o trabalho da mesquita, eu já fui, mas não frequentar, eu já fui conhecer templo budista, já fui conhecer outras religiões, para ter justamente esse arejar da minha perspectiva e para abrir meu coração para esse sagrado que eu considero muito diverso. Porque aí só para essa questão do monoteísmo me pega, sabe? Porque o aí é monoteísmo, monocultura, e a gente monopólio. É plural, monopólio. A gente é muito plural. Então, hoje eu aprendi que Deus é único, eu cresci no monoteísmo, né? Mas um dia eu perguntei, mas como que um Deus ao mesmo tempo é 3?
Né? O Renato Russo cantou isso, né? Me explica como um Deus ao mesmo tempo é três: Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade. Então, para o muçulmano não é possível, né? Deus é único. Para nós, evangélicos, Deus é um em três em um, e tá tudo bem, né? E aí, para mim, eu fui ressignificando essa fé, e para mim, hoje, o Espírito, para mim, é o feminino de Deus. Porque como que Deus não pode, né? Aí eu também, é uma questão minha, tá? Uma questão minha. Porque existe no processo histórico da escrita bíblica o apagamento do feminino. E isso da religião afro eu acho fantástico. Porque os arquétipos femininos são exaltados. O que a Igreja Católica fez? A gente ficou muito masculina, a Igreja Católica tem as santas. E nós, protestantes, que é tudo órfão de mãe, não é? Rubem Alves fala, tem uma poesia, uma crônica que é Deus Pai, Deus Mãe, né? Deus Mãe, eu Até gosto de pensar. tem muitas pessoas que se afastam da fé por causa disso, porque tem traumas que vêm do pai. E aí não consegue enxergar um Deus como pai. E se Deus fosse mais falado como mãe, talvez teria esse acesso mais facilitado. Existe uma vertente que defende isso. Inclusive existe pesquisa que eu gosto muito de estudar as deusas na Bíblia, porque existe conscientemente pelo patriarcado uma masculinização de Deus, uma masculinização do texto bíblico, um apagamento dos arquétipos femininos. Sim. Porque Javé, que é o Deus, né, o Deus do mono, lá o Deus dos judeus, ele tinha uma companheira, chamava Xerá. Só que aí no processo do judaísmo, do monoteísmo, há uma masculinização de Deus e por causa do patriarcado, existe sim por conta da masculinização do sagrado, um apagamento dos arquétipos femininos, que eu gosto na religião afro, que é bem exaltado, e na religião católica através das santas. Gente, por exemplo, a gente tem um pai e uma mãe de cabeça. Isso. Então, eu, por exemplo, eu sou de Iemanjá e Xangô, que são dois. E eu vou falar agora só sobre... E é você que escolhe ou eles que escolhem? Eu também ia perguntar isso. Como assim de cabeça? É porque o nosso Ori, o nosso Ori, nossa cabeça, ele é protegido. Por isso que nós usamos o pano de cabeça quando a gente está no trabalho, que é aquele tecido, o turbante. Porque ele protege o nosso Ori, que pra gente é o mais sagrado. Porque acima de nós só Deus. Então, o Ori, a nossa cabeça, é o nosso centro, é a nossa firmeza, é a nossa segurança. Então, Deus cuida da nossa cabeça. Deus cuida do nosso Ori. Para cuidar do nosso Ori, aí eu vou falar de acordo com a Umbanda Sagrada. Isso pode variar para outras Umbandas e pode também, e dentro do Candomblé é um outro formato. Então, eu posso dizer só da Umbanda Sagrada. Mas na Umbanda Sagrada, nós também somos monoteístas. Nós acreditamos num Deus e nós acreditamos que os orixás são qualidades de Deus. Então, nós temos, na Umbanda Sagrada, são 7 orixás e todos eles são, a gente fala, é tudo de duplinha. Que aí é o cósmico e o universal, que é um expande uma energia e o outro controla a energia. Então, que não necessariamente você precisa ser as mesmas duplas que seguem essas qualidades de Deus, que neste plano são aquilo que a gente precisa aprender com Deus. Então, neste plano nós precisamos aprender a ter ordem, precisamos aprender sobre justiça, precisamos aprender sobre o amor, sobre a geração, sobre a fé, sobre a sabedoria e sobre a prosperidade. Então, a gente tem que aprender sobre isso nesse plano. Então, para aprender sobre isso, Deus traz as suas qualidades através dos orixás, que são as suas energias. Então, é uma parte dele, que é um todo. Então, cada ori vai ser regido por uma qualidade de Deus. Então, cada ori vai ter, na verdade, a gente fala em 3, né? Que a gente tem o orixá de frente, o adjuntó e o ancestral. Então, esses três orixás, eles regem a nossa cabeça. Então, o ancestral é esse que vai reger o espírito. Que dentro da Umbanda, a gente acredita, assim como no Centro Espírita, nós acreditamos que existe um eu superior que revisita esses outros planos, mas que tem a sua essência mantida. Então, e que é regido por esse orixá. E aí, a cada vida, e aí a cada necessidade de evolução, você vai ter um orixá que vai te reger.
o de frente, que é o que vai te impulsionar, e aí, que é no mesmo funcionamento do universal e do cósmico. O universal, o de frente é o que te expande, e o seu adjuntor é o que te controla, né? Que dá equilíbrio. E que faz com que seu Vocês ouriço acreditam em céu e inferno? Não, nós não acreditamos em céu e inferno, então a gente não acredita em diabo. E aí a gente não acredita em diabo, a gente não tem o capeta pra gente. Olha que legal. Que legal, eu também não acredito nele, não. Ele é o pai da Então, mentira. eu não. Mas vocês acreditam em Deus, mas não acreditam no diabo. Não, é que a gente não é que a gente. É que a gente faz essas. A gente se utiliza dessas palavras para tentar trazer uma proximidade. Mas a gente não tem essa dualidade posta pra gente. Certo. Miriam, só existe a luz porque existe a escuridão. Não tem como você dizer que existe luz se você não souber o que é escuridão. Não há o certo se você não sabe o que é errado. E quem diz o que é certo? Quem diz o que é errado? E o bem e o mal tá dentro E o bem de e o nós, mal. né? E o bem e o mal. O que é bem e mal? Aí a gente volta para as perspectivas. Vai Então, todo mundo desligar esse canal aqui hoje, ficando doidinho. Calma. Vocês tá tudo bem. acreditam em céu e inferno? Sim. Acreditam em céu e inferno? Eu não. Você não acredita? Eu sou uma protestante. Uma protestante protestadora, ela é. Sim, questionadora. nós acreditamos em Deus e que existe o Shaitan, né? Que Shaitan é o diabo? é. Certo. Eu acho que Mas eles não são episódio. rivais. Mas eles não são rivais. Deus Oh, é não, superior. Não, peraí, que interessante. Não, Deus é superior a ele. Ele não tem poder nenhum. Ele tem poder, mas é limitado o poder dele. Ele não Não tá no não mesmo duela, pé. não. Ele não duela com Deus. Ele não tem poder assim Ótimo. pra ser oponente de Deus, não. Uhum. Olha que interessante, né? Quando ela fala do Islã, tem muitas coisas em comum com o cristianismo, justamente aquilo do começo, né? Que fala, eu entendo mais fácil a religião dela do que a sua. Porque parece que tá bem distante do que... Eu ia precisar, assim, tipo, de um papel aqui. De um mapa. Não é? Você sente isso também? Pra tentar entender, assim... Por isso, porque é tudo muito complexo. E se viesse, provavelmente, um hinduísta aqui, também seria... mas é engraçado que, por muito exemplo, interessante. as religiões afro, apesar da Umbanda e o Candomblé ser uma religião brasileira, mas deriva de religiões africanas, elas são muito próximas, por exemplo, vão ter muitas semelhanças com o hinduísmo. Uhum. A Umbanda, ela bebe de muitas religiões, né? Então, assim, nós... se você for num dia no terreiro, no meu terreiro, a gente reza o Pai Nosso. É feito, o Pai Nosso é rezado. Mas é rezado pra quem? O Pai Nosso? Que aí não seria pra Deus. Pra Jesus? Não, a gente, assim, por exemplo, Jesus pra gente foi um grande mestre. Foi o ser humano que trouxe mais exemplos bons de como ser, de como seguir, de como viver. E todo exemplo tem que ser seguido. A gente acredita nisso. Uhum. Mas o Pai Nosso, no caso, na Bíblia, foi Jesus que nos ensinou é essa uma oração. Para fazer uma oração, não é para Jesus, é uma oração para Deus. Até na Bíblia. E a gente segue nesse mesmo ritmo. No sentido de que... quando a gente faz aquela oração, muitas vezes, muitas pessoas que chegam num terreiro... Uma maneira de unificar. Então, assim, que é a forma de você se sentir acolhido de alguma forma. Que é o que acontece em vários eventos, né? Quando são eventos ecumênicos ou quando juntam vários credos, geralmente se faz a oração do Pai Nosso que meio não dá, que pra... você não dá ele. Olha só, mas No é seu caso, interessante, não. você pensar que no hebraísmo, né, nos hebreus antigos, antes de se formatar uma religião, judaísmo, o Deus era o criador do bem e do mal. O Javé, o único Deus, ele estava responsável pelo bem e pelo mal. Quando Jó, a história do Jó, que Deus tirou tudo dele, todo mundo conhece, né, a história do Jó da Bíblia, fala, né, o diabo foi lá e falou com Deus e disse, olha, tira tudo dele e tudo mais, né? Vamos ver se ele vai continuar acreditando. Essa construção de um adversário é uma construção também histórica e social que o povo hebreu, à medida que eles vão tendo, eles foram exilados pelos babilônicos durante 70 anos.
Então, foram várias gerações que moraram na Babilônia. Então, muito da religião do judaísmo, ela é também influenciada pelas religiões babilônicas, pelas religiões egípcias. Eles foram também dominados pelo Império Persa também. Então, eles têm influência do Império Persa. A ideia de um adversário, do diabo, de um ser, uma figura personificada dentro da Bíblia, historicamente, é bem posterior. Teve um tempo que o povo acreditava que não, é Deus, ele é dono do bem e do mal. E tem textos no livro de Isaías, tem textos do profeta Isaías, a gente pega lá na Bíblia, você vai encontrar essa passagem falando, Deus é o criador do bem e do mal. A ideia de ter um cara depois contra ele também já é influência de outras culturas e de outras religiões. Então, pelo menos o cristianismo que eu conheço, que eu acredito, ele não é uma coisa purinha. Ele também foi influenciado por outras religiões, por outras culturas. Ele nasceu num ambiente grego, romano. Como que a gente também? A gente herda coisa politeísta. A gente herda. Então, o nosso cristianismo também, os fundamentalistas querem ter uma verdadezinha numa caixinha e não consideram toda essa influência, inclusive a ideia de diabo. A ideia de diabo também é uma construção histórica social que também a gente aprendeu de outras religiões. E ocidental ainda. E ocidental também. Então, acho que é interessante a gente saber disso, pontuar. né? Até as religiões, igual a religião Umbanda, ela vem com os povos escravizados, mas ela chega aqui no Brasil, se mistura no Brasil, ela necessita se ressignificar E assim como não até vieram- para ser aceita e Exato. tudo mais, Por exemplo, entendeu? a gente vai trazer... Então, a gente se influencia um ao outro, entendeu? Como E os os africanos não eram todos da Ubanda, não eram todos. Não eram, não na eram verdade. todos. Na verdade, eles não não eram. eram. Eles Não eram eram todos da mesma muçulmanos. nação. E da mesma nação, não Eles eram. Eles Eram tinham influência de vários, né? de várias... E o uma muçulmano também tem pluralidade. muçulmano na África. A maioria, Sim, muito, a sim, maioria é da muito, África. inclusive. Tanto que tem muitos, tem muito pouca gente sabe, mas Bahia. Bahia é uma palavra árabe. Bahia significa bonita. Bahia é uma palavra árabe. Eles eram muçulmanos que também não conseguiam professar sua fé. Eles, os africanos, tem muito, aqui em Dourados hoje em dia tem muitos africanos que em maioria eu acredito que eles sejam até maiores do que a comunidade árabe aqui porque vem muitos refugiados, né? Porque tem a universidade, tem a mesquita, né? tem haitiano e tem os africanos também que vêm e eles são eles vêm de todos os lugares. A Babilônia é onde hoje é o Iraque. Sim. A maioria muçulmana também. Então, eles vêm... É bem variado, é bem diverso, né? E é muito mistura. interessante A essa mistura. mistura. E eu vou ter que terminar essa mistura aqui, porque senão a gente vendo. vai longe, a gente vai até Não, amanhã. se deixar, isso aqui é conversa para muitos Vai, podcasts. viu o horário? Eu te falei os horários, eu falei, eu preciso... Falei, coitadinho dessa bebê aqui, já deve estar agitada. Ela já tá agoniada. Gente, já eu dessa posição. adorei a conversa, foi muito melhor do que eu esperava. Eu tava falei, né, tava super animada e foi melhor ainda. Agradeço a Aline por estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada, Mira, pelo convite. Sempre que quiser, estamos aí para não só discutir isso, para conversar em vários assuntos. Verdade. Muito obrigada, de Eu verdade. que agradeço. Obrigada, Lilian, pela disponibilidade, por mexer lá na agenda. Agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de poder partilhar a minha fé. Né? Minha fé diversa e muito poli. Bem mais poli do que mono. Graças a Deus. E obrigada, Elaine. Um prazerzaço te conhecer. Eu tenho a impressão que eu já te vi em algum lugar, que eu já te conheço de algum lugar. O seu rosto pra mim não é estranho. Deve ter visto em algum lugar por aí. Não sei. Ou em algum hospital, ou na rua. Talvez. O prazer é meu. Muito obrigada pela oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser saber mais sobre isso, eu não sou uma estudiosa, eu sou uma praticante e eu estou evoluindo, estou melhorando e procurando saber cada vez mais. Tem a mesquita aqui de Dourados, quem quiser pode ir lá a qualquer horário, inclusive na sexta-feira, é aberto ao público quem quiser. Tem também uns sheikhs que são bem conhecidos, o Sheikh Rodrigo, o Sheikh Jihad, eles explicam muito bem. Eu não tenho o conhecimento, eles são Mas você explicou estudiosos. super bem, Sim. sabia? Eu só consegui explicar a minha vivência. É pouco, mas é a minha realidade, é a minha verdade. E se alguém quiser saber mais, fica à vontade para entrar em contato com eles, que eles são bem abertos, são bem acessíveis. Eu percebi. à vontade. Eu achei que, olha o preconceito, eu achei que seria bem mais difícil eu conseguir o acesso e foi muito fácil mesmo. Preconceito
Já acabou esse preconceito por aí, bom, que que realmente foi muito fácil. É isso, gente. Vou aqui para essa câmera aberta aqui para dar tchau. Vocês não esqueçam de, por favor, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, comentar, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é significativo para você e ele também entrega para outras pessoas. Então, esse assunto aqui, eu gostaria muito mesmo que alcançasse muita gente de todo o meu coração, porque eu acho que vai ser muito necessário. Então, compartilhe e semana que vem pode contar que eu tô de volta.